E hoje eu trago um questionamento de um colega relacionado à entrega, digamos assim, às pressas, né, assoberbada de um empreendimento para evitar os riscos de uma hora com atraso de obra, tá? Então vamos desenvolver esse questionamento dele, que ficou bem interessante, e a partir dessa pergunta, me remeteu a vários desdobramentos que eu tenho certeza que o compartilhamento de ideias vai poder também contribuir com a realidade fez um questionamento bem interessante, dizendo o seguinte, ó. Bom dia, professor. Como já mencionado em outra pergunta, um condomínio foi recebido pelo síndico de forma urgente devido ao vencimento do prazo de 180 dias a mais para a entrega. Ele está se referindo ao prazo de tolerância, né? Foi recebido pelo síndico com várias pendências e problemas registrados em relatório feito pelo condomínio, e muitas que se apresentaram após a entrega do mesmo. Estou solicitando cópia desse relatório feito pelo síndico, tanto quanto aos problemas verificados na entrega, como os posteriores que foram verificados. Porém, o síndico está bobeando em me fornecer cópia desses documentos. Qual ação posso dispor para obrigar o condomínio a me fornecer esse relatório? Obrigação de fazer no JEC, etc. E tal. E quanto à construtora, danos morais, devido à falta de qualidade de empreendimento entregue. Então, na verdade, o Márcio fez duas perguntas aqui mais objetivas, que seriam até fáceis da gente responder, mas o caso dele me trouxe muitos desdobramentos, me permitiu fazer muitos desdobramentos, né, raciocínios, que dá para pensar, né, em desenvolver a partir desse caso concreto, e eu entendo que vale a pena, né? Sim. Então, olhem só, pessoal, por que eu acho esse caso bacana? Imaginem o seguinte, isso é muito comum, tá, para algumas incorporadoras que são mais cuidadosas, até eu diria, né, com a questão jurídica, né, tem uma orientação jurídica, tá, mais próxima da direção da empresa, né, ela pode adotar algumas medidas para mitigar danos, mitigar prejuízos. Uma delas seria uma entrega, né, formalizar a entrega do empreendimento. Por que a construtora faria isso? Né? Por que ela faria isso se ainda teriam algumas pendências para resolver? Então, assim, ó, cada caso concreto, ele vai revelar as suas nuances, tá? Mas eu vou aqui especular, né? Vamos especular, tá? Eu já vi casos, por exemplo, que os apartamentos estavam, né, devidamente prontos, razoavelmente prontos, mas a área comum faltava piscina, jardim, praça, uma série de coisas, né? Então, é um cenário, tá? Outro cenário distinto seria, por hipótese, né? Daí seria muito menos provável, né, que então os andares de baixo já estivessem prontos e os últimos ainda não, né, com revestimentos, etc. E tal. Então a obra está em franco andamento. Quer dizer, entre e sai de empregados, tá? Embora que na área comum isso vai acontecer a mesma coisa, vai ter o entre e sai, né, de funcionários, empregados. Então, qual que é a lógica, né, de uma orientação jurídica dessas? Né? Qual que é a lógica de uma orientação jurídica dessas? A lógica é a seguinte, olha, vai ter problema porque a gente atrasou a obra. Então, a obra está atrasada, isso é um fato. Né? Nós já estamos esgotando, por exemplo, imagina o advogado conversando com a direção. Né? Estou imaginando na minha cabeça, eu estou enxergando o advogado da construtora conversando com a direção da construtora, da incorporadora. E ele diz o seguinte, olha, pessoal, nós já estamos esgotando o nosso prazo de tolerância. A partir daí, nós vamos começar a ter que pagar 1% pro rata ao mês para cada uma das unidades, para cada dia que a gente superar a tolerância, que são 180 dias que o Márcio mencionou. Né? E aí eles fazem um cálculo ali e identificam, sei lá, né, quantos X mil reais, né, isso poderia significar. Imaginemos que fosse, sei lá, um imóvel, um empreendimento com 100 imóveis, imagina que desse uma multa baixa, tá, de R$ 1.000 ao mês, nós estaríamos falando de R$ 100.000 por mês, que a construtora passaria a rodar um taxímetro no negativo, correto? Então, essa mensagem chega, né, ao incorporador. Aí, qual é a sugestão? A sugestão é a seguinte, como já está 99% pronto esse empreendimento, as pessoas estão ansiosas por recebê-lo, né, porque rola um estresse, uma ansiedade, quando vai chegando perto e não tem ainda uma entrega, né, ou há um risco de atraso, né, de obra, todo mundo já fica ansioso, já fica preocupado, certo? Então, a sugestão do jurídico seria fazer as entregas dos imóveis. As pessoas vão ficar felizes,
porque elas vão poder receber os seus apartamentos e já iniciar as suas adequações, né, para a sua instalação, para o uso desse imóvel. Então, daqui a pouco ele já vai poder lá levar o seu marceneiro para fazer as medidas dos móveis que são sob medida, já vai começar a poder fazer compras de eletrodomésticos com entregas, né, uma máquina de lavar, uma geladeira, né, coisas grandes, né? Então, as pessoas estão comprando uma cama, um armário, sei lá. Então, as pessoas estão ansiosas pelo recebimento e elas têm muitas coisas para fazer a partir do momento que elas recebem, né? Imagina que um arquiteto, por exemplo, se alguém quiser fazer algo mais elaborado na sua residência, né, ela pode daí passar a ter acesso, franco acesso ao arquiteto, que vai poder fazer as medidas em loco, um projeto. Então, quer dizer, a pessoa está realmente aguardando, né, esperando que esse imóvel seja recebido. E aí fica fácil para a construtora implementar essa ideia de vamos entregar do jeito que está. Vamos entregar do jeito que está. Então, esta é a jogada. Esta é a jogada. No caso do Márcio, que ele nos relatou, isso aconteceu e foi aceito, né? O estranho no relato dele é que ele fala do síndico, tá? Esse é o mais estranho. Porque, na verdade, a entrega do imóvel, ela não se dá ao síndico, ela se dá ao titular da unidade. Cada um recebe, né, a sua unidade, e aí o condomínio, ou seja, o conjunto de proprietários, né, recebem, tá? Recebem cada um o seu imóvel e a totalidade deles recebe o empreendimento, ok? Tanto que essa formalização da entrega do empreendimento, né, normalmente ocorre numa assembleia, tá? Então, talvez ele tenha só sido mais sucinto, né, quando disse, o síndico recebeu. O normal é que se receba numa assembleia, né? Então, a consultora ela ajusta uma assembleia de entrega, formaliza, e aí, inclusive, ela se despede de outros custos, como, por exemplo, os custos de luz e de água do empreendimento, né? Isso passa aí para a conta dos condôminos por meio, né, das cotas condominiais. Então, a entrega, ela é um alívio para todas as partes, para quem está adquirindo, né, e para quem construiu, o que está, né, em construção. Então, é um momento de alívio. A consultora se livra de um débito, de uma conta de débito, e os adquirentes, né, recebem os imóveis que é o que eles queriam. Tá? Então, feita essa ressalva, porque a gente não tem a nuance do detalhe, deu para entender bem os interesses que são similares, né, que se encontram, na verdade, no momento em que essas pessoas, elas no momento em que os adquirentes e a incorporadora, né, passam a ter o mesmo interesse. Tá? Então fica fácil fazer essa entrega, que nem o Márcio disse ali, às pressas. Né? Então ficou fácil. Ok. Para evitar isso, né, imaginemos, fora em hipótese, tá? Antes de eu entrar nos dobramentos que eu desejo. Para evitar isso, o que poderia ser feito? Né? O que poderia ser feito seria, se o conjunto das pessoas já operasse como um coletivo, com liderança única, se o conjunto das pessoas deliberassem pelo não recebimento, aí elas estancariam, né? Estancariam essa estratégia da construtora. Por quê? Porque eles diriam assim, ó, não recebo porque não está pronto. Né? Não recebo porque não está pronto. Poderiam fazer isso? Poderiam. Tá? Poderiam fazer isso. E aí a consultoria ia continuar, né, com atraso de obra, sofrendo, então, aquelas penalidades da multa por atraso de obra. No entanto, não é o que acontece na regra geral. Né? O que acontece na regra geral é o que eu falei antes. Todo mundo ansioso por receber e iniciar os seus negócios, as suas organizações, os seus projetos, né? Então as pessoas vão recebendo isso, como elas são chamadas individualmente, elas nem têm ainda contato com os vizinhos e vão recebendo os seus imóveis, tá? Até que o empreendimento seja entregue, né, na assembleia. Às vezes a assembleia vem antes e depois começam os agendamentos das entregas das unidades. Até porque as unidades também têm que fazer acertos, né? Então, no primeiro momento, eles são chamados para quitar o saldo devedor ou encaminhar um financiamento, certo? Esse é o procedimento. Então, já disse que é muito difícil, só se tivesse já um grupo coeso, né, e inclusive com um advogado já contratado para orientar na entrega do imóvel, poderiam fazer essa resistência ao recebimento, né? Ou um síndico mais experiente, de repente, já poderia contratar em nome do condomínio, né, um advogado que os orientasse.
pelo não recebimento da obra, por faltar alguns itens. Não acontecendo isso, pessoal, aí eu inicio a resposta ao problema do Márcio, ou seja, em não acontecendo a resistência, que não ocorreu no caso dele, eles receberam os imóveis, o que acontece? Significa que a construtora deixa de ter responsabilidade sobre o que lhe faltou entregar? De forma nenhuma. Ela continua com a mesma obrigação de entregar tudo em perfeito estado, sem vícios, né, para ir funcionando, certo? Só que nós damos uma virada de chave quando ocorre a formalização da entrega do imóvel. Qual é a virada de chave que acontece? Nós deixamos de ter a figura, nós deixamos de trabalhar com a figura jurídica do atraso de obra e transferimos o problema para uma outra figura jurídica que é a assistência técnica. Aí, esse é o ponto que acontece. Esse é o ponto-chave. E isso acaba sendo, sim, uma vantagem para a incorporadora, porque ela deixa de estar em atraso com a obrigação principal, ou seja, ela cumpriu a obrigação principal, que é a entrega do imóvel. A obrigação principal está cumprida. Agora, ela precisa dar conta das garantias, que são obrigações acessórias. Seja a entrega do parquinho, seja a entrega do mobiliário de sala de ginástica, seja a entrega de piscina e assim por diante, né? Ou mesmo consertos de coisas que não ficaram bem feitas, uma parede mal pintada, né? Ou algumas fissuras que possam existir, ou algum um problema de encanamento, né? Algum problema de hidráulica, enfim, os inúmeros problemas que podem, né, ocorrer na entrega de uma obra que são naturais e que aqui não vai crítica nenhuma a nenhuma incorporadora, né? Isso é natural, isso acontece. Só que existe essa transição, e aí nós deixamos de tratar o caso como atraso de obra e passamos a tratar o caso como garantia, certo? Então, olha que interessante esse caso, e aí o que vai acontecer na relação entre síndico, proprietários e construtora? Porque daí, pessoal, tudo fica separado. Existem as obrigações diante do síndico, que na verdade é o representante da coletividade, ou seja, do condomínio, das áreas comuns, e os indivíduos que vão ter os seus problemas relacionados às suas unidades. Então, olha só como a coisa vai se desdobrando em uma série de outros fatores, tá? E eu já vou chegar lá na pergunta do Márcio, né, sobre a exibição do relatório, tá? Mas vamos adiante, vamos ler aqui alguns questionamentos e algumas mensagens que eu fui recebendo aqui da turma, né, para ver o que dá para aproveitar também na nossa exposição. Então, a Úrsula está dizendo o seguinte, ó, mas o habite só saiu 4 meses depois dos 180 dias de prazo. Alguns contratos e a construtora, espertamente, tinham contratos vencendo, em um determinado prazo de entrega, novos contratos vencendo mês depois, e outros novos, quando perceberam o atraso, vencendo 6 meses depois. Olha só que malandragem. Desculpa, eu não li aqui, teve uma outra manifestação antes, ela disse, vivi situação igual aqui no condomínio, que comprei unidade, entregue às pressas com o síndico descaradamente indicado pela construtora, ou seja, não se esforçou o mínimo para pressionar a construtora. Felizmente conseguimos já mudar o síndico. Que legal, ó. Aqui o caso, aqui foi o caso de unidades prontas e área comum, metade feita e metade a fazer. Legal. Daí, para algumas pessoas, receberam 1 a 3 dias depois de vencidos os 180 dias. Nossa, essa consultora foi bem esperta do ponto de vista jurídico, né? Então, ela foi ajustando o prazo de entrega da obra de acordo com cada unidade para que alterasse a expectativa, né, dos compradores. Então, o comprador que comprou depois, receberia depois. O comprador que comprou antes, teria, claro, aquela obrigação já fixada, e aí ia entrar na lógica do atraso de obra, né? Malandragem, né, Úrsula? Isso se chama malandragem. Olha só, e a questão do síndico também, né? Mas o que a Úrsula estava falando do habite, que eu acho que é o principal da pergunta dela, né? Bom, habite, gente, é considerado obrigação acessória, tá? É um pouco estranho, né? Porque a palavra, o termo, a ideia é uma licença para habitar. Então as pessoas normalmente fazem o seguinte raciocínio: se não tem habite, se não pode habitar, se não pode habitar, não está formalmente entregue, né? Não está errado esse raciocínio, mas não é assim que o STJ tem entendido, tá? O STJ entende que o habite, ele é um documento que implica em uma obrigação acessória, porque ela diz respeito às formalidades junto ao município, né? Aquelas formalidades de documentos, documentais, de vistorias, etc. e tal, que às vezes realmente ocorrem em atrasos.
Significa que não existe essa obrigação, que ela não é importante? Não, de forma nenhuma. Ela continua sendo importante. Mas enquanto obrigação acessória, ela vai gerar perdas e danos de acordo com aquilo que prejudicou a pessoa. Então, se o habite prejudicou a pessoa, se o habite, né, produziu um prejuízo à pessoa, né, a falta do habite produziu algum prejuízo à pessoa, ela vai poder cobrar perdas e danos em relação a ele. Por exemplo, né, imagina que ela perdeu uma linha de crédito mais vantajosa. Poderia se pedir perdas e danos relacionados a isso. Né? Por quê? Porque os bancos eles não financiam se não tiver a documentação toda regular. Então ficou o saldo devedor dele lá pendente de quitação. É um problema também para a construtora, porque neste período que não há habite, ela não pode cobrar do cliente um pagamento se o cliente se ajustou no contrato que ele ia pagar com financiamento. Então a construtora está, por falta de documento, impedindo que o cliente consiga concluir o seu pagamento. Da mesma maneira, colegas, não podem incidir encargos de mora. Neste período em que não há habite, não teria como a consultora ficar atualizando o saldo devedor com encargos de mora. Seria um outro prejuízo, né, em detrimento do cliente que não tem culpa, que não está podendo fazer o seu financiamento para quitação. Então aqui já temos dois desdobramentos super interessantes, né, Úrsula, em decorrência disso. Tá? Deixa eu ver aqui, ela seguiu expondo. Ó. Daí a dúvida é sobre a multa, cobrar só proporcional a cada dia de atraso, ou seja, dividir o valor da multa por 30 dias e cobrar a fração de 3 dias apenas, ou a cada dia de atraso? Não, o 1% é ao mês, então é proporcional, é pró rata, tá? Isso está expresso lá na lei. Quando eles perceberam o equívoco, pararam de distribuir as chaves, porque começamos a cobrar devolução da evolução de obra. Desculpa, não entendi essa frase aqui. A Úrsula está dizendo que ela sabe disso porque ela supõe que o Márcio mora no mesmo condomínio que ela. Então, vivendo essa mesma situação. Puxa, que coincidência, hein? O bom é que comecei cobrando juros de obra para mim, para minha irmã, deu certo extrajudicialmente, comecei a atender outros clientes nesse aspecto, comecei a ter coragem de atuar depois desse curso, dessa conversa. Olha que legal, Úrsula, tem a ver com a tua história essa pergunta, então. Que legal. Aqui tem problema de custos de água, porque a caixa d'água de algumas torres precisam ser esvaziadas, porque precisam fazer manutenção. Caixas de água ficaram vazando várias vezes, vários dias, várias horas, porque a boia não funcionou. Olha só, que bom que tu trouxe isso, que é exatamente o que eu estava mencionando antes. Quando eles entregam a obra, você transfere a posição jurídica para a posição de garantia. Esses prejuízos, em decorrência, por exemplo, do vazamento das caixas d'água, né, são prejuízos que geram indenização, perdas e danos. Eles têm o direito de consertar. Né? A consultora tem o direito de consertar em até 30 dias, porque ela dá a garantia da obra. Se ela não consertou em até 30 dias, o condomínio pode consertar e cobrar da construtora. Agora, esses custos de água também têm caráter indenizatório. Também devem ser cobrados da construtora. Porque, ao fim e ao cabo, a direção que adotou essa estratégia para mitigar prejuízos, né, ou seja, a estratégia de entregar a obra rapidamente, talvez sem ter tempo de fazer as verificações, né, como, por exemplo, nesse caso da caixa d'água, ou talvez pela pressa até danificou a caixa d'água. Né? Então, eles sabem que eles provocaram isso. E, que nem eu dei no exemplo, né, imaginemos que o atraso da obra significaria, digamos que R$100 mil ao mês de prejuízo para a construtora, só em multas. Tá? Fora que ela ainda está pagando luz e água do condomínio. Ou seja, talvez isso signifique uma vantagem ou uma redução de danos para a construtora de 120, 130 mil reais ao mês. Segurança é muito caro, né? A segurança do empreendimento. Quando entrega o empreendimento, tu não precisa mais se responsabilizar pela segurança, pela luz, pela água, por nada. Então é muita vantagem. O custo cai a zero, certo? Então, imaginemos que façam o seguinte raciocínio. Ela mitigou esse dano, mitigou esse prejuízo, esse custo, né? E aí a caixa d'água daqui a pouco para consertar vai custar 10 mil reais, né? E a conta d'água em prejuízo do condomínio foi mais 5 mil reais. Ela vai gastar 15 mil reais para fazer esse conserto. Veja, ela está deixando de ter um custo de 130 ao mês para ter um pequeno prejuízo na assistência técnica de 15. É um exemplo que eu estou dando para vocês, ou seja, ela reduziu para 10%. Esta articulação jurídica fez com que a consultora reduzisse os seus custos e deixasse as pessoas mais felizes porque já receberam os seus imóveis. Claro, agora elas vão entrar num processo de desgaste com os vícios. Mas se os vícios forem bem geridos, forem bem organizados, também esse desgaste tende a reduzir. Imagina que
o condomínio aponta lá esse dano, esse prejuízo, e a construtora vai lá e resolve e ainda reembolsa o condomínio, né? Então, quer dizer, esse desgaste é bem menor do que deixar de receber o seu imóvel. Essa é a lógica que acontece, pessoal, tá? Isso que eu queria transmitir para vocês entenderem, né, o que está por trás dessas questões, tá? Ó, aí a Úrsula está nos ajudando aqui, né? Pois eu não vi se o Márcio entrou, né? Ela está nos atualizando sobre esses problemas. O coletor de água da chuva também não ficou pronto. E ao invés de reaproveitar a água para irrigação e lavar a área comum, teve que ser usada a área normal que é cobrada, né? Então, mais um exemplo que eu estou dando para vocês. Imagina, é simples para cobrar da construtora isso, né? Esse custo, Úrsula. Por quê? Porque, de outra forma, eles estariam pagando toda a água. Se o condomínio não tivesse sido aceito, eles estariam pagando toda a água. Você só estaria cobrando aqui deles, né, aqueles custos da água para irrigação, que não ficou pronto o sistema, né, que foi vendido um sistema de coleta de água de chuva, que é excelente, né, eu acho ótimo. Tiveram problema também de vazamento de gás, né, nas churrasqueiras, tá? Outra garantia que deve ser encaminhada, mais um serviço. E veja, nesse aqui, a construtora ainda tem uma vantagem, porque, via de regra, as churrasqueiras a gás, elas são compradas de um fornecedor. Então, a própria construtora tem garantia por vocês. Não sai nem do bolso dela. Ela vai chamar o fornecedor, se for um bom fornecedor, né? Ela não vai ter nem esse custo. Ela vai gerir a assistência técnica, tá? Sim, o próprio IPTU, né? As unidades passam a se responsabilizar pelo IPTU. Exatamente isso, tá? Perfeito. Enquanto não tem a BITS, a construtora deveria pagar o IPTU? Eles vão entender que não. Né? Eles vão dizer o seguinte, não, o imóvel já está em favor de você, só falta o ABITS, que é a parte procedimental, né, junto ao município. Mas é possível já fazer o pagamento do IPTU rateado, então, pelas unidades do período do ano, claro, que as unidades receberam. Esse IPTU, até em tese, ele vai ser menor, e quando tiver devidamente individualizado e registrado as áreas no município, né, os imóveis ganham preço. Né? Então, em tese, isso até não seria um problema para as unidades, né? Porque elas vão estar pagando aí um IPTU pró rata de cada unidade, que ainda é do terreno. Tá bom? Tá. Ela disse que não sabe se o Márcio é de lá, mas é bem similar. Se for mineiro, grandes chances. Tá bom. Entendi. Ela fez uma brincadeira que poderia ser vizinho dela, porque achou muito parecido, né?